A gente vai ver aqui a resolução do projeto do agiota. Eu estou aqui com o código base, que é o mesmo que vocês vão puxar lá do site. Aqui ele define um label e ensina o label a ser impresso na saída padrão. Aqui a gente tem a classe operação, que é basicamente uma classe para guardar valores, guarda o ID, o nome, o label e o valor, né? Então aqui eu só tenho os gets e o método str para poder montar a saída. E aqui mandando a operação para a saída padrão. O cliente ele vai ter o nome, o limite e o vetor de operações. Então aqui eu já tenho a implementação do construtor do cliente, o getName, o getLimit, o getBalance. Seria a primeira coisa que a gente vai que a gente vai precisar mudar aqui no cliente, mas eu não vou fazer ele agora. Vou fazer na ordem dos testes. Adicionar a operação, joga uma operação dentro do vetor, pegar as operações, retorna o vetor, e o toString aqui já está implementado, só retornando o nome, o balanço, o limite, mandando o cliente para a saída. Aqui a gente tem a descrição dos métodos do agiota, eu não vou ler porque vocês já viram na descrição. Aqui o vetor de vivos, o vetor de mortos, o vetor das operações dos vivos, as operações dos mortos. Aqui o ID da próxima operação, o método do search, inserir uma nova operação, o construtor do agiota, o método getClient, como é que eu adiciono um novo cliente, aqui como é que eu empresto dinheiro para alguém, como é que eu pego o dinheiro, como é que eu cobro os juros e como é que eu mato os clientes. O toString do agiota já está pronto, é só percorrer as listas e invocar o toString de cada um dos elementos, ou enviando o agiota para a saída padrão também, e a main também está pronta. Então, para o primeiro teste, a gente tem que fazer a função de cadastro. Eu tenho que ser capaz de adicionar a Maria, a Rúbia, e aqui o primeiro teste ele já exige que eu verifique se a Maria vai estar duplicada ou não vai estar duplicada. Então, bora implementar o método de adicionar um cliente. Adicionar um cliente, chama o método addClient e passa os primeiros dois parâmetros. Então, vamos lá no adicionar cliente. Adicionar cliente precisa da função search para verificar se o cliente existe. Se já existir, informa o erro. Então, vamos para a função search. Função search procura o cliente, se encontrá-lo, retorna a posição dele. Então, vou precisar dos índices, i igual a 0 e menor do que alive list.size e mais. Uma outra opção para não ter que ficar fazendo cache é colocar isso aqui já como o tipo que o size retorna, né? Eles retornam size t. De ir começando do zero. Se o nome desse indivíduo for igual ao nome que eu procuro, retorno i. Se não, fora do for, eu retorno o -1 para informar que eu não encontrei o meu elemento. Search está funcionando, eu vou usar o search aqui no add. Então, o meu índice vai ser igual ao search. Se por acaso o index foi igual a -1, é porque eu não encontrei. E aí eu vou dar a minha mensagem de erro. Ou então fn write fail cliente já existe. E aí eu retorno. Se o cliente não existir, está na hora de adicioná-lo. Para adicioná-lo, eu preciso criar o cliente e colocá-lo aqui na minha lista de views. Então, vamos criar o cliente. Criei o cliente, só que ele tem que ser armazenado na lista de views, como client mesmo. Alive list.pushback do cliente criado com esse limite. E depois, como eu preciso da lista ordenada, eu vou chamar a função sort do começo da lista para o final da lista, dizendo que se eu receber 2 clientes, o primeiro vai estar antes do segundo, comparando o nome do primeiro e do segundo. Então, isso daqui só vai acontecer se ele não encontrar o cliente. Aí ele adiciona e ordena. Então, pronto.
Vamos testar aqui. Errei só uma coisinha. Na verdade, quando é -1, é porque ele não encontrou. Então, se ele for diferente de -1, ele encontrou. Então, se for diferente de -1, ele encontrou o cliente já existe, e ele não faz mais nada. Então, agora a gente vai para o segundo teste. O que é que eu tenho que fazer? Mostrar. Para mostrar, eu tenho que mostrar o valor total que ele tem emprestado. Então, a gente vai pegar emprestado lá do cliente. Então, a primeira coisa que eu vou ter que modificar é o cliente vai ter que ter um balance. Então, eu vou fazer aqui o total é inteiro ou é inteiro? Total é inteiro. Vou agora percorrer todas as operações. Se a operação é de dar o dinheiro, eu vou aumentar o balanço. Ou se a operação é de juros, eu também vou aumentar o balanço, né? Ou seja, ele deve mais. Se ele pegou do agiota ou se é juros, ele começa a dever mais. A partir do momento que o agiota pega o dinheiro dele, então ele passa a dever menos. Então eu diminuo o balanço. Então isso aqui já deve resolver o problema de eu ter os valores do balanço. 400 de 500. Só que aí eu não estou adicionando as operações, né? Eu vou precisar adicionar as operações. Para adicionar a operação, eu vou precisar entregar o dinheiro. Então aqui a gente vai para o primeiro, que é o método entregar. Eu vou dar um get client para verificar se o cliente existe. Então vou pendurar minha mensagem de erro bem aqui. Meu get client vai usar o search para caçar o cliente. Ok. Se o meu cliente não existir, se index for igual a -1, eu vou avisar que o cliente não existe e vou retornar no PTR aqui dizendo que o cliente não existe. Se o cliente existir, eu vou retornar uma referência para esse cliente. Na verdade, retornar o endereço do cliente. Então, meu getClient já pega o cliente e avisa se ele existe ou não. Então, aqui no give, eu vou fazer um teste. Eu vou pegar o meu cliente usando o getClient. Se ele não existir, isso daqui já vai disparar o erro. Então, se ele não existe, o erro já foi disparado e eu só retorno. Se ele existir, aí eu vou verificar se eu posso emprestar dinheiro para ele. Para verificar se eu posso emprestar dinheiro, eu tenho que verificar se ainda cabe dinheiro para esse usuário, né? Quanto é que ele já tem emprestado? Se o que ele tem emprestado mais do que eu quero emprestar for maior do que o que ele pode tomar, então eu digo não, ele não pode pegar isso tudo e eu retorno. Então, supondo que eu cheguei até aqui, é porque cabe eu ainda posso emprestar esse dinheiro para ele. Então, eu vou chamar o push operation, que vai criar a operação e colocar tanto no vetor do AJ quanto no vetor do cliente. É um give porque eu vou estar dando o dinheiro para o usuário. E aqui, como push operation, ele pede cadê o push? Como push, ele pede uma referência para cliente. E eu estou aqui com um ponteiro. Aí do ponteiro para o valor eu coloco o asterisco. Ok. Então, aqui para o push, o que é que eu vou ter que fazer? Criar a operação. Auto operation é igual std.makeshared. Então, eu criei uma operação. Eu preciso passar o ID, o nome do cliente, o label e o valor. Tá? Então, aqui eu já uso o ID puxando daqui, né? O primeiro vai ser 0 e eu já incremento para a próxima operação. Essa operação é a mesma que eu vou inserir no cliente e no vetor do agiota. Então, eu insiro a operação no cliente através do add operation, que recebe o share de PTR, e insiro a operação no agiota, colocando ela dentro do vetor de vivos. Pronto. Então, agora, tanto o meu método getBalance do cliente vai funcionar, porque as operações já vão estar dentro do cliente, quanto o toString do AJ vai funcionar, porque as operações também estão dentro do AJ.
Ok, então agora a gente vai para o próximo teste, receber dinheiro. Ok, bora pegar o dinheiro dos clientes. Para pegar o dinheiro dos clientes, eu vou aqui para o take. O take vai verificar se o cliente existe. Se não tiver, eu já pulo fora. Então, vou aproveitar isso daqui. Verifiquei se o cliente existe. Se não tiver, eu pulo fora. Tendo, eu só chamo o post operation. Né? O cliente já está aqui, a minha operação é um take. Eu pego o value. Já no método do getBalance do cliente, eu já fiz a conta pensando no take. Então, se é um give, o dinheiro aumenta. Se é um take, o dinheiro diminui. Ok. Agora vamos matar os pobres dos clientes. Para matar o cliente, eu preciso de alguns passos. Vamos aqui para o método kill. Ok? Então, primeira coisa, eu tenho que caçar o cliente, verificar se ele existe. Então, vou perguntar qual é o índice dele. Index, recebe, search client. Se o cliente não existir, se o index for igual a -1, cliente não existe, saio fora. Ok? Se existir, eu tenho que tirar o meu cliente do vetor de views. Então, eu vou fazer o seguinte. Existindo, eu sei onde é que ele está. Eu vou colocar ele no vetor de mortos e vou remover ele do vetor de vivos. Então, eu posso fazer só isso, porque só tem um elemento, né? Vou dar um erase nessa posição do vetor de vivos. Agora, eu tenho que fazer a seguinte coisa. Eu tenho que percorrer a lista de operações, tirando as operações dos vivos e jogando as operações para os mortos. Então, qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Percorrendo aos pouquinhos. Não vou fazer assim. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou percorrer, criar uma lista temporária para fazer uma filtragem. Tudo bem? Vou fazer assim. Vou criar uma nova lista de operações que sobraram. Então, vou fazer assim. Pronto. Vou fazer uma filtragem. Uma lista de operações, das operações que sobraram, operações dos ainda vivos. Sobraram. Então, para cada uma das operações da lista de vivos, para cada uma das operações de vivos, se a operação getName, se a operação .getName for desse cliente que morreu, name aqui é do cliente que morreu, eu mando essa operação para a lista de operações dos clientes mortos. Se não, ela é da lista dos clientes que ainda estão vivos. Eu coloco aqui em sobraram. No final, eu pego as que sobraram e substituo na lista dos clientes vivos. Então, estou fazendo aqui uma operação de filtragem. Tá? Aqui seria equivalente a fazer dois filters. Né? Assim, se fosse fazer com duas operações de filter, eu poderia fazer da seguinte forma. Lembra que as operações desse cliente estão lá na lista de operações dele? Então, eu vou pegar a lista de operações dele e colocar tudo na lista dos mortos. Vamos fazer assim. Def operation, ponto, insert. No final da lista do def operation, as operações desde o começo até o final que estão dentro desse usuário. Ficou ruim de ler assim? Então, vou pegar assim. Auto operações do morto. Ok? E aí eu vou mandar inserir tudo no final da lista de mortos. Certo? Peguei aqui as operações.
Agora eu tenho que tirar elas da lista do agiota. Então, eu poderia fazer o seguinte. Tá? Só que isso daqui é antes de papocar isso, tá? Agora eu tenho que fazer o seguinte, tenho que tirar da lista do agiota. Então, teria que ser um outro filtro. Seria um alive operation, recebe filter de próprio alive operation, e aí eu quero todas as operações, dá para fazer um alt, todas as operações cujo nome do cliente get name seja diferente do nome que eu tô matando. Então eu vou sair, vou sobreviver com todos os que não são desse cliente que eu estou matando, e no final eu pego a minha lista e removo o cliente. Retiro ele de lá. Vamos testar. Ok, o que deu de errado aqui? Agora é fazer render, não é cobrar juros. Antes de usar juros, eu vou só consertar esse código para ficar um pouquinho mais legível, certo? Encontrei o usuário que eu quero matar, eu vou pegar ele, alt, cliente, aí eu já coloco o meu cliente na lista de mortos, removo ele da lista de vivos, e aí agora eu pego as operações dele, cliente, né? As operações que eu vou mover de um lado para o outro, mover.begin, mover.end, jogo tudo isso no final da lista de operações dos defuntos e faço a filtragem que a gente viu para os mortos. Sobreviveram, né? Agora bora cobrar juros. Para cobrar juros, eu vou ter que percorrer todo mundo, né? Vou percorrer todos os vivos, fazendo uma operação de plus neles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é percorrer todos os clientes. Para cada cliente da minha lista de vivos, eu vou pegar o novo valor, que é o balanço, vezes 0.1. Primeira coisa que eu posso ter errado é que isso daqui é um inteiro. Então, quando eu misturo, quando eu jogo inteiro para float, ele vai fazer um float e aí eu converto de volta para inteiro, beleza. Se não tem o que cobrar, só que aqui ele quer que arredonde para cima, né? Então eu vou fazer aqui um seio. Primeira coisa que eu tenho que fazer, porque arredonde para cima as moedas, então eu sempre vou garantir que se der quebrado eu vou cobrar pelo menos R$1 a mais, então ele não aceita 50 centavos. R$15,50 é para ser R$16. Então eu vou pegar esse valor quebrado aqui, arredondar para cima, vou guardar em valor. Então nunca vai ser zero, porque ele sempre vai estar devendo alguma coisa, e aí eu vou dar um push desse valor como uma operação. Primeira coisa que vai acontecer é isso. Se você ainda não tinha acrescentado lá no get balance para lidar com o plus, você vai ter que adicionar, certo? Ok, adicionado, agora eu tenho que matar os clientes que estouraram o limite. Então, ao invés de tentar percorrer os clientes e se livrar deles ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Vou percorrer os clientes pegando a lista dos nomes dos clientes que tem que morrer. Então, std, vector, std, string dos clientes que tem que morrer. Agora eu vou percorrer todos os clientes. Se o balanço dele for maior do que o limite,
Então tá na hora de morrer. Eu jogo ele para dentro da lista, o nome dele para dentro da lista. E agora eu posso simplesmente percorrer a lista para cada nome que eu tenho que matar, e eu chamo o kill. E eu não vou ter problema de concorrência, porque cada um desses kills vai fazer a sua própria busca e sua própria remoção. E aí, finalizado.